Sejam bem-vindos a mais um momento de reunião, de união, de comunicação do Centro Espírita Allan Kardec. Como ainda estamos sob os efeitos das orientações das autoridades e das questões de saúde pública, estamos continuando a utilizar as redes sociais para as nossas atividades. Hoje, então, antes de iniciarmos a nossa palestra, vamos a uma leitura de um trecho edificante do livro Cirurgia Moral. O trecho se chama Fala com Bom Humor. A palavra é uma das mais relevantes conquistas do homem. Quem aprendeu a ciência de falar bem, vive semeando sementes de luz nos corações que estacionam nas trevas. O poder da palavra é ilimitado. Alcança qualidades inumeráveis, curando enfermos, levantando caídos, enxugando lágrimas, consolando tristes e alegrando criaturas. A palavra bem-humorada, nascida no reino de Jesus, é um sol que ilumina todos os caminhos humanos. Antes das tuas conversações, lembra-te do bom humor e deixa que o teu verbo desentulhe as mentes de quem te ouve, do lixo, da tristeza e do magnetismo inferior, oriundo de tantas outras invigilâncias que a vida correrá livre em todo o teu ser, na mais perfeita harmonia, como se for a presença de Deus na tua própria presença. A língua que obedece à mente educada nos princípios evangélicos é como um bisturi divino a operar todas as inconveniências morais da alma, aprumando as ideias para as ideias de Jesus e aperfeiçoando o coração ao mesmo ritmo das qualidades do Mestre. Exercita o bom humor, pois todos os que te cercam gostam disso. O homem alegre no bem vale muito mais do que uma multidão desgostosa e aborrecida. Ao assentar-te a uma mesa para alimentar-te, não deves esquecer a alegria que nasce e cresce em assuntos elevados. Ela purifica o ambiente e harmoniza o corpo, predispondo todo o organismo para uma perfeita assimilação dos alimentos, permitindo que o mesmo carregue um energismo divino na sua estrutura, capaz de restaurar todo o psiquismo, dependendo da disposição de quem se alimenta. Lembra-te disso na hora de comer. Tua refeição poderá ser o teu próprio remédio, ou o preventivo para todos os males. No futuro, as boticas de medicamentos irão desaparecer, assim como os laboratórios estruturados na ganância, que colocam sempre à frente os próprios interesses em detrimento da saúde coletiva. A predominância será para o laboratório da natureza. O corpo não foi feito para adoecer, sendo divino, ideado pelas mãos de Deus. Os hospitais poderão ficar com as suas portas abertas, mas como escolas ensinando a medicina preventiva, partindo da mais simples asepsia até chegar às mãos sábias da natureza. No mundo atual, quanto mais se formam economistas, quanto mais a ciência de ganhar e ajuntar floresce, mais existe miséria, fome e peste, sem que a própria justiça possa dar jeito. Os homens de comando dos países não confiam uns nos outros e tudo que ganham gastam em guerras fratricidas e em armas assassinas. Os exércitos da terra consomem toda a economia das nações, sem nenhum objetivo de grandeza para as pátrias e para a evolução de seus filhos. Falta o essencial no coração destes homens: o amor. Onde existe o amor, as armas se transformam em arados, em outros aparelhos e ferramentas de vida, e não de morte. Vamos todos nós falar com bom humor para que possamos ajudar nesta transformação que o próprio progresso nos profetiza para breve futuro. Basta as nações aceitarem os 2 mandamentos, onde Jesus sintetizou todas as leis e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ainda sob o efeito dessas palavras, essas reflexões, convido vocês a um momento de união em oração. Vamos serenar os ânimos, buscar paz de espírito e levar o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai misericordioso, ao Mestre Jesus, aos nossos amigos e mentores espirituais, por terem nos trazido até aqui, por tudo que aconteceu e por tudo que acontece
em nossa reencarnação, pela caminhada onde estamos, pelos erros, pelos acertos, pelo conhecimento, pela busca do conhecimento, pela doutrina, pela tecnologia que nos une, mas principalmente pelo seu amor, Senhor. Pelo seu amor que nos une, pelo seu amor que nos conforta, pelo seu amor que nos eleva. Por toda essa iluminação, por toda essa graça que nos traz. Permite, Senhor, que nesses momentos possamos nos unir, possamos nos apoiar, possamos nos elevar. E que as palavras que aqui foram trazidas possam atingir os seus objetivos, encontrando e servindo de alimento às almas, aos espíritos de todos que buscam. Obrigado, Senhor, e nos ilumina agora e sempre. Que assim seja. Hoje, então, vamos, como a gente comentou antes, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 7 tem um título interessante: Bem-aventurados os pobres de espírito. Aí a gente lembra, semana passada, nós comentamos também, bem-aventurados os aflitos. Aí na semana ainda anterior, nós comentamos uma outra passagem. A passagem dizia, ajuda-te que o céu te ajudará. E aí a gente vai vendo todo o encadeamento, toda uma percepção. Ajuda-te que o céu te ajudará. Bem-aventurados os que são aflitos. E aí a gente entende que os aflitos, na verdade, somos nós. Mas aí vem os pobres de espírito. Isso é uma questão complicada, porque pobres de espírito, a gente precisa entender o que é isso. E lembrar que essas palavras são baseadas no Evangelho, que são as palavras de Jesus trazidas desde aquela época, tendo que se contextualizar para agora. Então, antes de entrar no nosso tema propriamente dito, que é nas instruções dos Espíritos, a missão do homem inteligente na Terra, vamos passar um pouquinho pelo princípio do capítulo, falando sobre o que é preciso entender por pobres de espírito. Logo no início se tem uma passagem de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Isso é Mateus 5:3. Olha só, o começo do capítulo fala assim: a incredulidade zomba deste ensino moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de outras afirmativas de Jesus, por não as entender. Essa que é a questão, não as entender. Nós temos a fé, nós buscamos o conhecimento, nós buscamos direcionamento, mas não buscamos entender. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele disse que é deles o reino dos céus, e não dos orgulhosos. Na semana passada, nós tivemos uma exposição do companheiro Regis, onde ele falou exatamente sobre orgulho e humildade. Então ele falou bastante sobre a questão dos orgulhosos. Não vamos entrar nisso, mas é importante a gente manter em mente essa última frase. É dos humildes o reino dos céus e não dos orgulhosos. Aí a gente traz para o dia de hoje, para a atualidade. A atualidade valoriza muito, e tem que valorizar, mas a gente tem que encontrar um contexto, tem que encontrar um meio termo, mas a atualidade valoriza demais a questão intelectual, mas há uma confusão muito grande. Inteligência, cultura, soberba e uma falta de humildade. Ainda segundo o início do capítulo 7. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer sua atenção. E o que traz, então, para a nossa conversa de hoje? Uma das bases do Espiritismo é a fé raciocinada. A fé raciocinada te exige um pouco mais de inteligência, mas é uma inteligência de dizer assim: eu preciso de ajuda. É a inteligência que diz: eu preciso de algo para me auxiliar, eu preciso de um caminho, eu preciso lembrar que eu tive alguém que disse, e como eu falei na semana passada, eu adoro repetir essa frase,
Alguém que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Mas efetivamente deixar de lado o meu orgulho e entender que eu tenho que seguir daquela forma. Mesmo que eu não entenda o porquê nesse momento, mesmo que num primeiro momento eu não perceba que esse é o caminho ideal, mesmo que num primeiro momento a minha parte material pense assim, não, mas vai ser desconfortável, e a gente deixa muito para trás por causa disso, porque mexe com o meu orgulho, porque não me permite exercitar a minha humildade. Isso é um problema sério. É por isso que esses homens de inteligência têm apenas sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo físico e visível. Vamos então, ainda com essa percepção, falar sobre o tema específico. Vamos conversar sobre a missão do homem inteligente na Terra. De novo, vamos trazer para o nosso dia a dia. O que tem acontecido hoje? Certezas absolutas. Nós nunca tivemos uma época, nós nunca passamos por uma era onde o conhecimento estava tão próximo. Essa ferramenta que nós estamos usando agora, o próprio computador, o que é tal coisa? Eu lembro quando eu era criança, na minha casa tinha uma grande coleção, a gente tinha vários livros na biblioteca, nós tínhamos uma biblioteca em casa, e tinha uma grande coleção de enciclopédias. Então, tinha dever de casa do colégio, faça uma pesquisa sobre tal coisa. Eu tinha que procurar, pegar um livro, esse livro era o índice, nesse índice descobrir qual era o livro da coleção que tinha o tema que eu precisava, e aí eu tinha que ler tudinho, fazer a minha pesquisa. Hoje em dia eu vou no Google, ou qualquer outro ponto, ou eu pego o telefone e falo, fulano, me diga tal coisa. E não me aprofundo. Ou não questiono. Ou se questiono não aquele assim, será, eu questiono isso está errado, eu sou incisivo. Me falta humildade. Me falta entender aquele conceito de outra face, de entender que o outro tem lugar também. Aquela diferença entre empatia e alteridade. Empatia, me colocar no lugar do outro. Alteridade, entender que o outro é diferente de mim, e mesmo sendo diferente de mim, ou ainda porque ele é diferente de mim, ele tem o caminho dele, e eu tenho que respeitar esse caminho dele. Isso é muito difícil hoje em dia. E essa é uma das missões do homem inteligente na Terra. Entender que há essas diferenças. Entender as palavras que foram trazidas há tanto tempo. Vamos de novo, como nós falamos agora há pouco. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. E aí eu fico, meu Deus, o que eu tenho que fazer para que minha vida se acerte? O que eu tenho que fazer para que as coisas se corrijam? E não é porque a gente está na doutrina espírita, ou não é porque a gente está fazendo uma exposição, ou não é apenas porque a gente está tentando viver de uma maneira que você imediatamente já enxerga isso. Porque a gente está vivendo nesse planeta para ficar assim, procurando os caminhos que nós vamos encontrar. É muito difícil caminhar nessa linha reta. E faz parte dessa inteligência entender essa dificuldade da retidão e procurar essa retidão. Então, o item 13 do capítulo 7 é um comentário de um espírito protetor chamado Ferdinando, que nos trouxe isso através das psicografias que foram passadas para Allan Kardec em 1862. Ele começa dizendo um ponto fundamental. Não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Isso é profundíssimo. Não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Significa o quê? Significa que eu agora, nesse momento, sobre esse determinado prisma, entendo, conheço. Mas há tantas outras coisas. De novo, como Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. E de novo a gente coloca essa repetição. Quando se fala em muitas moradas na casa do Pai, tem gente que se acha mais inteligente que os outros e diz assim, tá vendo? Vida extraterrestre.
Pode ser, mas não é isso. Isso significa há diferenças, há mundos, há muitas moradas na casa do Pai. A gente não precisa fazer um extra-terra. Vamos para a terra. Muitas moradas na casa do Pai significa eu aqui entendo uma coisa, você aí me assistindo pode entender a mesma coisa que eu, mas num caminho um pouquinho diferente. Mas de qualquer maneira, em todos essas direções, levando a Deus. Porque temos um modelo e guia, temos um direcionamento, temos um norte, uma bússola. Limites bem estreitos no mundo em que habitamos é uma outra coisa fantástica. E eu adoro repetir isso, eu mostro em todas as nossas exposições. Essa ferramenta aqui, o celular. Imagina, eu tenho 48 anos, não nasci com um celular. Para muitos jovens, eu converso com muitas pessoas bem mais jovens, e eu digo que quando eu casei, eu tive que alugar um telefone fixo. Hoje a gente vai na loja, compra um celular e leva no bolso um telefone, uma câmera, um mapa, uma enciclopédia, todas as nossas redes sociais, o nosso dinheiro, o nosso... Tudo está ali. Mas volta. Não precisa voltar a outra vida, não. Não precisa voltar à época em que Jesus estava conosco, não. Volta a 48 anos atrás. Volta a 30 anos atrás e alguém fala assim, você tem aí no seu bolso tudo isso? Eu ia dizer, não dá, não é assim. As coisas vão mudando. Então nós temos que ter a percepção de que somos inteligentes, somos seres que buscamos essa evolução, mas somos seres em constante evolução. Aí a gente traz isso para a parte filosófica. Vamos falar sobre a terceira revelação. Vamos falar sobre todas as revelações. Rapidamente, para quem não está muito consciente disso, ou não conhece isso, ou para quem conhece, como é gostoso a gente falar sobre isso. Nós tivemos a primeira revelação, as leis mosaicas. Moisés trouxe há tanto tempo aquelas leis morais que nos ensinaram quando estávamos ainda junto daquele povo. Certamente muitos de nós vêm evoluindo na Terra, reencarnando na Terra desde aquela época, e que precisávamos de leis que iriam nos juntar como tribos e respeitando uns aos outros. Então era necessário aquelas leis vindas de Deus nos dizendo não matarás, não roubarás, não levantarás um falso testemunho e assim sucessivamente. Aí depois, aquele tempão depois, milhares de anos depois, a segunda revelação. Aquele homem maravilhoso, aquele homem que era a personificação do bem e da inteligência e da humildade, aquele homem chega e diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Essa foi a segunda revelação. Era necessário, olha essa evolução e a missão do homem inteligente, porque os homens que entenderam essa inteligência, os homens que entenderam essas maravilhosas palavras lá da época de Moisés, eram inteligentes. Os homens que estavam recebendo as palavras de Jesus eram inteligentes também, mas ainda não tão inteligentes para entender na sua totalidade. Quando os apóstolos perguntam a Jesus por que ele fala por parábolas, e ele responde: eu falo em parábolas porque eles não entendem o que vocês, os 12, já entendiam. E ele pede que esses 12, idem, né? E evangelizai. E demorou mais 2000 anos para a gente chegar hoje. Há quase 200 anos, chega essa terceira revelação, quando os Espíritos vêm nos dizer: gente, acordem, vocês já ouviram os 10 mandamentos, vocês já ouviram que o amor e o perdão e a caridade e todo o resto é o caminho. O que está faltando?
E aí começaram a vir essas maravilhosas mensagens dos espíritos protetores, dos espíritos mais evoluídos, dos espíritos que já passaram pelo que nós passamos, pelos que já passaram pelo que nós estamos passando agora, nos trazendo isso. Então então nos trouxe essa missão. Essa missão do homem inteligente na Terra não é fazer grandes descobrimentos, não é desenvolver grandes... Isso é evolução. Descobrir o celular, por exemplo, desenvolver a tecnologia do celular é interessante. Faz parte da nossa evolução, diga-se dessa maneira. Mas não é a missão. A missão é crescer. A missão é entender aqueles 10 mandamentos e introjetar. Não ter esses 10 mandamentos apenas como coisas que estão escritas. A missão do homem inteligente é entender o que Jesus nos trouxe já naquela época. E olha essa semana que interessante, a gente falando sobre isso. Poxa, tantas pessoas nos jejuns, tantas pessoas que comemoraram, respeitaram o Domingo de Ramos, diversas pessoas que respeitam a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia, fazem suas diferenças de comportamento nesses dias, mas muitas dessas pessoas fazem porque aprenderam o que tinham que fazer. Qual é a missão do homem inteligente? É entender, poxa, ele passou por tudo aquilo por mim, por você, por aqueles que virão. E por quê? Para que eu aprendesse, para que eu não precisasse passar por aquilo. E aí o que eu faço? Insisto no erro, continuo, sigo adiante. O que é exato, o que eu estou tentando puxar dessa primeira parte que nós estamos falando é que o que é exato hoje, o que eu trago hoje como verdade absoluta, era impossível ontem e vai ser ultrapassado amanhã. Não existem verdades absolutas assim. Estamos em constante evolução. E a missão, ou uma das missões do homem inteligente na Terra, é entender isso, que estamos em constante crescimento. Ainda segundo Ferdinando, esse espírito protetor, ainda que sejam uma sumidade hoje, não se devem os homens inteligentes se envaidecer por isso. Vamos lembrar do que o Regis falou no início da semana, na semana passada? Sobre orgulho e humildade. Porque você se acha inteligente, uma sumidade, como se falava antigamente, você é melhor? Não, você está tendo uma oportunidade. Você está tendo uma oportunidade de crescimento, talvez uma oportunidade de liderança, talvez uma oportunidade de humildade, talvez uma oportunidade de agregar, de crescer. E o que nós fazemos por isso, o que nós fazemos com isso, muitas vezes olhamos de cima, desdenhamos, ridicularizamos. Vamos fazer eu gosto muito de fazer essas comparações com o dia a dia mundano. Estamos falando agora de inteligência, daqueles que estão soberbos, né, com sua inteligência, rindo dos outros. E aí todos nós fazendo assim, eu não faço isso, isso é exagero, eu entendo, eu respeito. Vocês querem ver uma demonstração clara de que nós não aprendemos isso ainda e que precisamos continuar nesse caminho de evolução? Vídeo cacetado. Pensa bem, se você se senta numa cadeira e assiste um programa ou procura no seu telefone vídeos de pessoas caindo e se machucando e você ri disso, há algo que você tem que mudar. Vamos trazer isso para a questão da inteligência. Se eu sei algo e alguém não sabe e está caindo e se machucando por não saber, eu devo rir disso? Ou eu devo estender a mão e dizer assim, vamos caminhar juntos? Talvez eu possa te ajudar e te ensinar alguma coisa. E certamente eu posso aprender alguma coisa com você também.
Esses momentos agora que nós estamos de isolamento social servem muito para isso. Eu li hoje num dos grupos de WhatsApp que eu participo, por causa do próprio SEAC, que há pessoas que estão enfrentando questões até de depressão por estarem em casa, presas em casa, restritas em casa, numa necessidade médica. Mas é uma novidade. Você que tem a sua rotina, por exemplo, quem trabalha fora, está acostumado a sair de casa às 7 horas da manhã e voltar às 7 horas da noite, e aí tem a sua vida em casa, nesse período, meio perdido. E a pessoa que está acostumada a ficar em casa também está acostumada a ter uma quantidade de gente em casa, uma quantidade de atividades em casa nesse período. E isso dá um certo descompasso. E aí o que acontece? Ao invés de nós investirmos na busca por esse encontro, na busca por essa inteligência, na busca por esses encaixes e na busca por esse aprendizado, muitas vezes nós nos fechamos. Ninguém me entende, ninguém me ajuda, essa coisa está me atrapalhando. E aí nós entramos num ciclo vicioso que nos leva a essas dificuldades. Quando a gente se eleva, quando a gente não se envaidece, a gente aprende. Volta para esse exemplo que eu falei do isolamento, aquela pessoa que se sente numa família em que só uma pessoa trabalha fora. Essa pessoa, muitas vezes, quando trabalha fora, se sente diferenciada. Não valoriza o trabalho de casa, não valoriza 1 minuto de estudo com os filhos. Pode haver uma troca. Não é que pode, tem que haver uma troca. A demonstração de inteligência é essa. Você pode... É mais ou menos como uma frase que está na moda nas redes sociais também, que não adianta você ter diversos doutorados e não dar bom dia para o porteiro do seu prédio. Também não adianta você fazer tudo isso e não saber conviver com a sua família. É lógico que você vai ter discussões. É evidente que vai ter momentos em que vai sair faísca. Mas faz parte da evolução e faz parte da missão do homem inteligente na Terra. Volta para a semana passada, quando nós conversamos sobre os aflitos, nós dissemos que os aflitos somos nós, aqueles que estão no planeta de provas e expiações, para se provar e expiar, resgatar. Então eu tenho que passar por essas dificuldades para crescer. É inteligência minha entender que essas provas vão me elevar. É fácil? Não. Eu brigo? Muito. No Centro Espírita, às vezes eu coordeno um grupo de estudo, ou eu tenho outros amigos que eu falo, eu sei que eu sou chato. As pessoas que convivem comigo são heróicas, porque é difícil conviver comigo. Mas isso já é uma caminhada, perceber isso, para tentar mudar. E tem gente que se acha altamente inteligente e diz assim, eles não sabem de nada. E cruza os braços e fica no mesmo lugar. Isso é contrário à lei. A lei da evolução te diz, você tem que aprender. É fácil? De novo, não. Principalmente se você se acha muito inteligente. Você tem que quebrar. Você tem que trabalhar o seu orgulho. Você tem que incentivar aquela busca pela sua humildade. Sem se orgulhar pela sua humildade. É engraçado falar isso, né? Porque não adianta nada você buscar a humildade e dizer assim, ai, hoje eu sou uma pessoa humilde. Não é isso. É o equilíbrio. A missão do homem inteligente na Terra é a evolução. E você vai alcançar a sua evolução em equilíbrio. Não fique buscando a super evolução. Ah, eu já aprendi. É Jesus modelo e guia. Eu tenho que ser igual a Jesus. Você vai, mas não agora. Nem amanhã, nem depois. Vai demorar muito. Mas começa. Dá o primeiro passo. Pega as suas leis mosaicas. Moisés trouxe leis, como a gente falou antes, que não precisavam ter sido trazidas. Eu não precisava aprender o não matarás. Eu não precisava aprender o eu sou o Senhor teu Deus, não terás nenhum Deus além de mim.
Porque eu falo, ai meu Deus. Mas então traz isso para mim. Quais são os meus 10 mandamentos hoje? Diminui. Traz para Jesus. Eu consigo? Será que eu consigo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? Eu consigo fazer isso com a minha esposa, com os meus filhos, com as pessoas que estão ali perto de mim. Mas e os outros próximos? Será que eu sou tão inteligente a ponto de entender que essa é a minha missão? Que eu tenho que trabalhar isso também? Se Deus te fez nascer num meio onde podes desenvolver a inteligência, foi para o bem de todos. Não é uma bênção para você, não é assim, fulano, você foi ungido com a inteligência superior. E aí você fica, eu sou superior. Não é isso. Você tem, de novo, responsabilidades. Você tem mais do que responsabilidade, você tem ferramentas. Você tem caminho. Você sabe o que fazer. E não é assim, às vezes as pessoas falam, eu queria fazer tanta coisa. Quando acabar essa questão do isolamento, eu vou fazer isso assim, assim. Ótimo, faça. Mas agora há coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, a exposição pelas redes sociais. Foi uma alternativa para a gente continuar fazendo isso. Poderia não estar sendo feito nada. Não, olha, a orientação era que se fechassem as instituições religiosas para evitar a aglomeração. O que nós estamos fazendo? Cada um na sua. Cada um na sua atividade e capacidade. Mas às vezes é difícil as pessoas entenderem isso, até para a gente divulgar, às vezes é complicado. Mas vai divulgar a live do Jorge e Mateus? Nós estamos fazendo uma live. Vai divulgar a live do cantor A, B ou C? Entende que esse é teu caminho. Você tem ferramentas na sua mão. Tem algo que você sabe fazer. Você não precisa ser, vamos continuar usando a expressão do capítulo, o mais inteligente. Você não precisa procurar assim, vou descobrir qual é a minha maior inteligência para que isso seja a minha missão. Comece por algo, qualquer coisa. Comece por uma oração. Quantas vezes nós não fazemos as orações que precisamos fazer? Precisamos mesmo, essa é a expressão. E nós não fazemos porque não deu tempo, porque eu estou ocupado, porque o fulano está fazendo barulho. Para e começa. A sua missão, de repente, é isso. A sua missão, como inteligente na Terra agora, é começar com essa oração. Para que na próxima reencarnação, para que na próxima caminhada, para que na próxima oportunidade, esta oração, ou qualquer que seja esse passo que você tenha dado, tenha sido o seu primeiro degrau. E daí você vai. Daí nós vamos. Nós temos responsabilidades com a evolução de todos. Isso pode parecer meio contraditório, porque eu já falei muito aqui também, que eu sou responsável direto pela minha evolução. De fato, eu sou responsável direto pela minha evolução. Eu sou responsável pelo que eu faço. Mas eu também sou responsável pelas minhas palavras, pelas minhas orientações. E se eu tenho essa inteligência mais elevada, se eu nasci num meio onde eu pude desenvolver a minha inteligência, eu sou responsável pelo que eu fiz com ela. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou irmão, filho, filha, gestor, síndico de um prédio, cidadão, pode ser a qualificação que você quiser. Eu tenho essa responsabilidade com alguém. Até na minha oração, eu tenho essa responsabilidade com aqueles seres desencarnados à minha volta, que me buscaram por um motivo ou outro. Às vezes por uma iluminação, outras vezes me buscaram porque estão com alguma coisa para... estão perdidos. A minha responsabilidade é, como pessoa inteligente, e como entendedor de que estou no planeta de provas e expiações, para resgatar, para melhorar,
como pessoa que entendi que sou bem-aventurado por ser aflito, sou bem-aventurado por ser pobre de espírito, e que tenho que trabalhar meu orgulho e minha humildade, eu sou então a pessoa que tem a ferramenta para crescer e espalhar esse crescimento. Eu não preciso ser um grande profeta para isso. É para mim. Mas, como ser social que sou, o que eu faço? Brilha. E foi ele que diz também: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, e que brilhe a vossa luz. A missão do homem inteligente é entender isso, qual é a luz. Mas não é entender dizendo assim, preciso encontrar essa luz para ser um farol. Não. É aproveitar enquanto eu estou aqui e desenvolver essa luz. Trabalhar isso de todo o meu coração. A inteligência é rica de méritos para o futuro, desde que bem empregada. Às vezes você tem na sua mão uma ferramenta fabulosa. E vão passando oportunidades e oportunidades e oportunidades de você utilizar essa ferramenta. E como com qualquer máquina que vai sendo utilizada, só esse exemplo, essa imagem, a máquina vai sendo utilizada e você não vai utilizando a ferramenta para fazer a manutenção, ou o próprio computador que a gente está falando, você não vai fazendo o upgrade nele, não vai atualizando o sistema, experimenta não atualizar o sistema do seu celular para ver se você tem as coisas mais avançadas possíveis nele. A sua inteligência é a mesma coisa, use-a para o bem. Porque você pode, está no seu livre-arbítrio, você pode utilizar por outro caminho. Mas a colheita vai ser muito melhor se você usar para o bem. Muitos, infelizmente, fazem da inteligência um instrumento de orgulho e punição para si próprios. Vamos então buscar um caminho para que essa inteligência seja o caminho da evolução para mim e para todos aqueles que nós possamos alcançar. Acho que a mensagem mais importante que nós temos hoje, nesse momento, para esta mensagem, para este ponto, é que a missão do homem inteligente na Terra é uma. Na verdade, duas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque fazendo isso, ele vai entender, fatalmente ele vai entender, nós vamos entender, porque todos nós somos esses homens inteligentes, essas pessoas inteligentes, fatalmente nós vamos entender os nossos caminhos. E mesmo que eu não encontre esses caminhos, que eu não veja esses caminhos, eu vou continuar. Porque, e eu adoro essa frase, porque confiamos plenamente nos planos que Deus tem para nós. Lembra do seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus? Significa que nós confiamos plenamente nos planos que Deus tem para nós. Estamos passando por momentos de muitas dificuldades sociais, alguns financeiros, muitas pessoas com medo. Confiamos plenamente nos planos que Deus tem para nós, na bondade de Deus, nos caminhos, na verdade, na vida. Vamos utilizar então a missão do homem inteligente na Terra como instrumento de fé, de esperança e de caridade. Crescendo desse jeito, utilizando essas ferramentas, envolvendo e, como ele disse, brilhando nossa luz, para que possamos a cada vez mais nos aproximar desse objetivo há tanto tempo traçado. Vamos ficando por aqui agora, convidando a uma reflexão. Lá atrás, ajuda-te que o céu te ajudará. Depois, bem-aventurados os aflitos. Pegando carona no que nosso amigo Regis falou também,
orgulho e humildade. E hoje, bem-aventurados os pobres de espírito, a missão do homem inteligente na terra. Tudo isso, lembra, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amem, meus amigos. Amém. Vamos agora encerrar em mais um momento de oração. Vamos buscar perceber a união entre todos que estamos aqui assistindo. Vamos nos imaginar juntos num grande salão, elevando o pensamento a Deus, percebendo a presença do Mestre Jesus, de seus emissários, dos mentores espirituais, derramando sobre todos nós aquelas bênçãos que tanto buscamos. As bem-aventuranças, as boas energias. Como falamos na oração inicial, alimentando nossas almas. Permite, Pai, que possamos entender essa caminhada, que possamos crescer com essa caminhada, construir, pavimentar um novo caminho, para finalmente, no momento concreto e correto e propício, nos encontrarmos novamente, preparando mais uma nova etapa, e assim sucessivamente, mas a cada vez mais próximos de Ti, do Teu amor e da Tua luz. Que assim seja, Senhor. Fiquem todos em paz e muito obrigado.